Um grupo de infectologistas de São Paulo redigiu uma carta com alerta de que, abro aspas, há um aumento expressivo de casos de Covid-19 nos hospitais, fecho aspas, que, segundo eles, estariam lotados por causa de um aumento de 100% em alguns serviços. Segundo a coluna social da Folha de São Paulo, essa carta, enviada em caráter pessoal a pessoas conhecidas, foi assinada por médicos como Giovana Batista Sapienza, Marcela Capucho Chiaratin, Renata Guise Azevedo, Natanael Sutiquino Adjuardana e Daniel Wagner Santos. O grupo ainda afirma o seguinte: recomendamos fortemente novo isolamento domiciliar. Escreveram eles em letras maiúsculas. Não ir a bares, restaurantes e festas. Não organizem encontros ou eventos sociais. Ainda estamos vendo pessoas morrerem, famílias inteiras contaminadas e os casos aumentando progressivamente sem nenhuma medida sendo tomada por parte dos governos. No Amazonas, o governo abriu novos leitos de UTI para tratamento de casos de Covid-19. O governo estadual já fala até em reabrir um novo hospital de campanha. A imprensa aqui também trouxe números do exterior. O mundo registrou 11.115 mortes por Covid-19 na terça-feira, um novo recorde diário segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O recorde anterior de óbitos era do dia 4 de novembro. O pico de mortes durante a chamada primeira onda de contágio do novo coronavírus foi registrado em 17 de abril. Foram 8.365. É o nosso primeiro tema, então, do programa de hoje. Começo com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação aí sobre essas informações, dando conta cada vez mais da chegada dessa segunda onda, Fiuza. A gente não sabe, né? Infelizmente, a nossa miserável situação da população como um todo é estar à deriva em relação à certeza sobre o que está se passando, né? No Brasil e no mundo. Nós sabemos, nós temos algumas certezas, né, Vitor? Já por conta da experiência vivida de pandemia. O lockdown mata mais do que o coronavírus. Isso nós já sabemos. Isso já há levantamento. Isso não são essas especulações, né? Então, quem quiser de boa fé alegar que é necessário um rigor maior nas medidas de proteção contra o contágio, precisa trazer medidas eficazes. Quais são as medidas eficazes que nós aprendemos a conhecer no percurso da pandemia? É a proteção aos grupos de risco, né? É a proteção aos idosos e a proteção aos que têm vulnerabilidades, comorbidades, né? Não vejo, Vitor, nesses alertas, nesse momento, nenhuma diretriz nesse sentido. E recebo isso com imensa estranheza, né? A ideia do isolamento total, ela é desastrosa. Isso já é atestado em declaração de diretor da OMS, David Nabarro, já citamos aqui. O lockdown não é uma medida preventiva, não é uma medida profilática, não é um seguro de vida, não é uma medida conservadora, nem trivial. É uma medida devastadora. Procurem, David Nabarro. Então não pode se conviver com esse tipo de diretriz vaga, né? Quem tem boa fé e acha que é preciso proteger as pessoas do contágio, precisa trazer, então, agora um pouco mais de inteligência às posturas sanitárias. Até aqui não estamos vendo de novo uma espécie de gritaria. Estamos vendo de novo uma espécie de frente obscurantista sendo aberta, no sentido de vamos adiar um pouco mais a vida. Só que adiar a vida é mortal. Isso já está demonstrado no mundo todo. Não adianta mais você seguir. A população não acredita mais nisso. E já há comprovação disso, né? Então, ou as autoridades optam por políticas realistas de proteção aos vulneráveis, e aí sim a população vai sentir que há boa-fé, que são medidas de fato sanitárias, ou a população vai começar a desconfiar em massa destes proponentes do lockdown irracional, né? Deste lockdown discricionário e sem critérios visíveis, né?
Eu gostaria também, Vitor, acho que seria muito interessante e oportuno, diante da escuridão que se abateu sobre as referências em saúde no mundo, a começar pela Organização Mundial da Saúde, que se desmoralizou, isso significa o seguinte: nós estamos sem referência. E nós vimos também instituições que seriam reservas, portadoras da ciência, fazendo política junto com governadores. Então, como acreditar nesses dados que vão vindo agora? Por exemplo, sobre as internações. Eu acho que de boa fé, sem nenhuma política de perseguição a nada, precisaríamos de auditorias. Porque se havia essa possibilidade de projeção, de repique, esses hospitais de campanha que foram montados correndo, com o dinheiro roubado, foram desmontados antes de entrar em funcionamento, como é que fica isso? Né? Agora estamos de novo nessa emergência de proteger a rede de saúde. Isso não está bem colocado, Vitor. Infelizmente, o debate, mais uma vez, dá a forte impressão de estar politizado, de estar trazendo interesses particulares, interesses de lobby, e a população está preocupada com isso com toda a razão. Zé Maria. Olha, eu não acredito nessa história de segunda onda, né? Eu acho que é uma continuidade. Muita gente achou que o patamar iria cair e não caiu, e não deve cair. Todo o trabalho aí dessa história de colocar as pessoas trancadas em casa, quarentena, é para proteger o sistema hospitalar, e está certo. Não pode ter tantos infectados e tantos hospitalizados que os médicos não deem conta de curar e que os hospitais não deem conta de atender. Esse é o grande perigo. Os enfermeiros e médicos já aprenderam muito aí com essa pandemia, já sabem muito, não tem cura. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: o vírus é perigoso, não é mortal, mas pode matar, pode sim matar, é perigoso. E não adianta isolar, porque isolar agora todo mundo já teve contato com todo mundo, né? E às vezes você faz uma quarentena, uma pessoa, duas ou mais, saem para trabalhar e voltam para casa. Então, o que há que fazer? É saber que o vírus é perigoso, que ele pode matar, que é preciso tomar cuidados. Quais são esses cuidados? O álcool em gel, na medida do possível, o afastamento, máscara quando em local fechado e assim por diante. Não adianta, o governo não consegue mais levar as pessoas para uma nova quarentena. Mas não é porque eles não querem, é porque não há mais condição, não tem mais condição. Os que tinham gordura para queimar e que ficaram em casa é que estão saindo agora e que estão lotando os hospitais, inclusive os hospitais particulares. Ninguém aqui, eu não falo que o vírus não é perigoso, é sim, é um problema. As vacinas estão chegando, mas ainda não foram aprovadas e não há uma perspectiva de vacinação no curto prazo, né? Então é isso, o vírus é perigoso, ainda está circulando e muito, né? Mas não dá para fazer um novo lockdown, fechar de novo, isso aí o povo não vai aceitar porque já se cansou e não há mais condições físicas e econômicas até para voltar a ficar trancado em casa. Augusto. Ainda não é possível fazer um balanço preciso, minucioso da pandemia, né? Esses casos continuam. Agora, algumas coisas, como lembrou o Guilherme, já sabemos. Uma delas, mais tarde nós vamos falar da Argentina, né? Isso. Uma delas é a seguinte: o lockdown não funciona. Não funciona rapidamente. A Argentina está há mais de 230 dias em quarentena. Está aí, batendo recordes, né, em óbitos por milhão. Não funcionou. O que é que funcionou no mundo? O que estão fazendo os orientais, os asiáticos, melhor dizendo. Medidas de distanciamento social, como essas aqui, que não tem problema, não. Ninguém vai ficar infectado porque está tudo certinho. É isso que tem que ser feito, porque o lockdown não funciona, ponto. Então, os governos têm de fazer o possível para que as medidas de distanciamento sejam respeitadas, porque não vem sendo. Eu já disse que eu tenho encontrado na rua multidões, né, aglomeradas sem a máscara. Agora, estamos convivendo com o vírus. Esse negócio de segunda onda, terceira, quarta,
Qual é a onda da dengue no momento? Milésima? Não, é assim mesmo, nós vamos conviver com o coronavírus. E eu também cobro dos governantes que prometeram a vacina durante o período eleitoral. Para dezembro, eu pergunto, como é que está? Vem vindo ou não vem? Porque só com a vacina isso vai acabar. Agora, de novo, lockdown, o povo não vai se dobrar a isso. Já chegou ao ponto de exaustão. Não dá mais. Então, o que se tem de fazer é aperfeiçoar o distanciamento social. O resto é conversa fiada.